O Espírito Santo de Deus, parte 31. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, sem a presença de Deus em sua vida, tende a ter dificuldades em compreender a importância e os ensinamentos bíblicos. Para um pouquinho. Toda pessoa vazia do Espírito Santo, ela tem uma dificuldade muito grande em compreender os ensinamentos bíblicos. Aquilo que é certo a fazer, aquilo que Deus orienta, aquilo que Deus apresenta para ela através da palavra, dos ensinamentos bíblicos, ela tem uma dificuldade muito grande em compreender. Às vezes, aquilo que Deus fala, ela não quer levar a sério porque vai contrariando aquilo que ela deseja. E às vezes aquilo que a pessoa está desejando e que está contrariando a vontade de Deus, não passa de um desejo carnal. Ou seja, não é uma direção do Espírito Santo, não é o Espírito Santo conduzindo a pessoa, é um impulso carnal e a pessoa está se levando por esse impulso carnal. Então, quando o Espírito vem, quando a palavra de Deus vem e ensina, ela tem uma dificuldade muito grande em aceitar. Dando sequência ao estudo, muitas vezes essa pessoa se mostra intolerante e sente-se julgada quando exposta a esses ensinamentos. É importante lembrar que a mensagem bíblica busca trazer amor, perdão e orientação, e não tem como objetivo ser julgadora ou intolerante. Começar a caminhar com Cristo é fácil, mas permanecer somente com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que encontramos tanta gente desistindo de seguir a Cristo. A mensagem de Deus, ela sempre está voltada para o amor. Então, às vezes, a forma de Deus mostrar esse amor vai contra aquilo que a pessoa quer. Já imaginou, a pessoa está numa prática errada, aí Deus vem através da palavra e fala: esta prática errada está te levando para o inferno. A pessoa vai pegar esse discurso de Deus, que contraria a vontade dela, e ela vai falar que é um discurso intolerante. Ela vai falar que é um discurso de ódio. Então, aquilo que é discurso de amor, que está sinalizando o perigo, que está mostrando o que vai acontecer com a pessoa, se ela permanecer naquele caminho, a pessoa interpreta como um discurso de ódio. Por isso que na trajetória da vida, nós encontramos muitas pessoas que começam a seguir a Deus e elas acabam, de uma certa forma, lá na frente, rejeitando a Deus. Quando vem um discurso, e esse discurso contraria o seu próprio eu, ela não aceita. Então ela começa a, de uma certa forma, se sentir incomodado com a pregação, ela começa a se sentir incomodado com a igreja, e ela começa, de uma certa forma, às vezes, se afastar aos poucos. E conforme ela vai se afastando aos poucos, cada vez mais o Espírito Santo se distancia da pessoa por causa da conduta errada. Cada vez mais Satanás vai trabalhando na mente da pessoa, vai cauterizando a mente da pessoa, e a pessoa não consegue enxergar mais o que é certo. Então, na sua própria mentalidade, aquilo que já é o plano de Satanás, ela já tem como certo. Ela já tem aquilo como correto a fazer. E aí o que vai acontecer? Nesse período, Satanás ele começa a levantar pessoas para trazer discurso, e às vezes até usando a Bíblia, para mostrar para a pessoa que ela está certa em tomar determinadas atitudes. Atitudes que ferem a palavra de Deus. Então a pessoa tem que ter esse cuidado muito grande. Procurar sempre ser cheio do Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, cada atitude nossa venha a ser guiada por Ele. E aí em Gálatas capítulo 1, versículo 6 está escrito: estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para viver na graça de Cristo e estejam seguindo um outro evangelho. Nesse versículo, o apóstolo Paulo expressa sua surpresa ao ver os cristãos de Gálatas se afastarem tão rapidamente do verdadeiro evangelho de Cristo,
Ele alerta que estão seguindo outro evangelho, ou seja, uma falsa mensagem que distorce o ensinamento de Jesus. Aqui ele ficou abismado, impressionado, como os gálatas estavam facilmente desistindo de seguir a Cristo. Eles não tinham motivo para não seguir a Cristo, mas eles estavam desistindo. E Paulo menciona aqui que ele ficou admirado, a facilidade deles deixarem de seguir o evangelho de Cristo para seguir o evangelho falso. Hoje tem um evangelho falso que fala que você pode tudo. Tem evangelho que fala que não existe mais pecado, porque Jesus levou o pecado. Pega um trecho bíblico e distorce. Tem um evangelho que fala que você pode beber. Tem um evangelho que fala que você pode se prostituir. Tem um evangelho que fala que você pode mudar o uso natural daquilo que Deus deixou, a prática natural daquilo que Deus deixou. Então tem todo tipo de evangelho, todo tipo de boas novas, só que uma grande parte é falsa. Então a pessoa precisa ter um cuidado, irmãos, para não sair da doutrina do verdadeiro evangelho de Cristo. E para você não sair, você precisa dessa sintonia com o Espírito Santo. Você tendo uma vida de oração, uma vida de busca, sempre tendo o temor de Deus, pedindo para Ele te livrar dos laços, o Espírito Santo, Ele vai te guiar. É Ele que nos conduz. E Ele nos conduz a pastos verdejantes. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então, quando algo começa a acrescentar dor, a pessoa precisa analisar, porque ali talvez Deus já não está no meio. E ali a pessoa, por estar vazia do Espírito Santo, ela começa de uma forma, infelizmente, errada, distorcer, conduzir sua vida. Infelizmente, vai sofrer muito. Dando sequência, olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está escrito: e o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas ensinadas por demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Olha que interessante. Aqui menciona o quê? Quem é que vai estar pregando o evangelho? O falso evangelho? Os demônios. Usando quem? O ser humano. Por isso nós temos que ter o discernimento. Hoje você não pode congregar em qualquer lugar. Hoje você não pode estar debaixo de uma cobertura espiritual de qualquer pessoa. Você tem que pedir ao Espírito Santo que Ele guie, para que você não se corrompa. Já imaginou? Não, tem uma igreja perto de casa, eu vou congregar lá. Amém. Só precisa analisar se aquela igreja realmente o Espírito Santo está atuando nela. Só precisa analisar se verdadeiramente aquela igreja é uma igreja que tem compromisso com o evangelho verdadeiro. E quando você tem esse discernimento, irmãos, você passa a ser uma pessoa mais vigilante. Se você é daquele tipo de gente que sempre está à procura de uma revelação, sempre quer escutar um profeta dar um recado, olha, você tem uma grande chance, mas muito grande mesmo, de ser enganado. Uma grande chance. Então você tem que ser aquela pessoa que tem que ter sede da palavra de Deus. Meu Deus, o que é que a tua palavra fala sobre mim? Quais as bênçãos sobre a minha vida? Como eu tenho que conduzir minha vida? Quando eu conheço isso daqui, a Bíblia Sagrada, eu não preciso que alguém venha trazer um recado de Deus para mim. Quando eu conheço isso daqui, a palavra de Deus, eu não preciso que alguém venha e fale: olha, Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer, Deus mandou falar. Pastor, então o senhor não quer dizer que há casos que Deus manda dizer, há casos que Deus manda falar? Lógico que tem, eu creio, não estou falando que eu não creio, mas não dessa forma banalizada que a pessoa vê. E as pessoas sempre querendo saber, não se prepara para a vida,
não tem domínio próprio, a vida está uma desgraça, está esperando alguém falar que é uma macumba. Desde quando alguém que não se prepara para a vida, não tem um domínio próprio, desde quando uma pessoa dessa precisa de macumba para ter uma vida desgraçada? Qualquer pessoa sem domínio próprio, ela tem uma vida desgraçada. Mas a pessoa que tem um conhecimento bíblico, ela sabe, opa, peraí, minha vida está assim porque está faltando domínio próprio. É por falta do domínio próprio que eu brigo. É por falta do domínio próprio que eu me prostituo. É por falta do domínio próprio que eu adultero. É por falta do domínio próprio que eu ajo dessa forma ou dessa forma. Então a pessoa que tem um conhecimento da Bíblia, ela já entende. Então ela precisa fazer o quê? Buscar em Deus o domínio próprio. Quando a pessoa ela não tem conhecimento, ela não busca o conhecimento bíblico, ela quer escutar um pregador falar qual é o problema da vida dela. Então ela prefere 1000 vezes que o pregador fale, olha, é alguém da sua família que não gosta de você, que fez uma macumba para você. É alguém do seu trabalho que não gosta de você, que fez uma macumba para você. Então a pessoa não entende que, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, a família pode fazer macumba, os colegas de trabalho podem fazer macumba, a vizinhança pode fazer macumba, o inferno pode fazer macumba, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela está blindada, ela está protegida. Agora, quando a pessoa está fazendo tudo errado, irmãos, o diabo não precisa de macumba para agir. A pessoa dá legalidade para ele agir. Então a pessoa precisa buscar esse conhecimento para não ser enganado. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela acaba de uma certa forma tendo esse discernimento. Olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sabe o que é isso? Você ir pregar a palavra de Deus, quando você fala, olha, você é um homem casado, você não pode se envolver com uma outra pessoa, isso a pessoa não vai gostar de ouvir, porque a humanidade vai estar tão depravada, que quando a pessoa for mostrar o que é certo, ela vai ser rejeitada. Olha, você é uma mulher casada, você não pode se envolver com outra pessoa. Não, a pessoa aqui dali vai começar a incomodar. A sã doutrina, o ensinamento de Deus vai começar a doer. Um dia eu estava vendo um caso que aconteceu, foi real. 2 morros, os traficantes se enfrentando na bala. E aí lá um dos grupos de traficantes dentro da igreja para pedir oração para o pastor para poder eles vencer a guerra, né? Ou seja, já é uma coisa que a pessoa acha que aquilo é normal. Ela está guerreando por território, onde conquistando o território, aquelas drogas irá ceifar jovens, família, destruir casamento, famílias, e a pessoa está pedindo proteção de Deus para vencer a guerra. Onde é que Deus vai estar no meio disso? Você está entendendo? Então a pessoa não vai, ela vai achando que tudo é normal. Agora digamos que o pregador naquele local fala, não vou orar para isso daí porque está tudo errado, Deus não quer isso. Talvez aquele traficante já vai interpretar errado, já vai interpretar aquilo dali como uma ofensa, porque nós estamos indo em direção a uma legalização da depravação. Tudo pode, tudo me é lícito. E elas não vão entendendo que elas vão cada vez mais se distanciando. E aqui fala que virá o tempo que não suportarão. Quando uma jovem recebeu ensinamento, olha, você é menina, você tem que casar com um menino. Quando o jovem recebeu o ensinamento, você é menino, você tem que casar com uma menina. Isso vai ser uma intolerância, isso é algo fora do comum, isso é algo bizarro, isso é uma afronta, isso merece processo, isso é discriminação, isso é preconceito. Meu amigo, é perseguição da braba, porque a sã doutrina, o ensinamento, a regra bíblica, ensinamento de Deus, passará a ser odiado. Continuando. Pelo contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Como assim? Opa, não, esse discurso aí eu não quero. Mas vai ter alguém pregando em nome de Jesus, falando do Evangelho,
que fala que pode, tudo me é lícito. Então essas pessoas começarão a procurar o quê? Os seus mestres. Quem são os mestres? Os ensinadores. Então tem um ensinador da sã doutrina e tem um ensinador da falsa sã doutrina. É falso. Então essas pessoas começarão a buscar lugares que elas consigam se encaixar naquele discurso, que o discurso venha de encontro o que a carne dela deseja, o que a carne da pessoa deseja. Então essas pessoas passarão a fazer parte daquele rebanho, procurarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, não querem saber do que é certo, preferem aquilo que é errado, preferem o engano. Um exemplo, há muitos anos atrás, a questão da virgindade era algo que tinha que acontecer em um relacionamento. A moça tinha que casar virgem, o rapaz tinha que casar virgem. Isso era um ensinamento, sabe, batido na tecla. Nossa, seria algo vergonhoso para uma família se um casal tivesse relação sexual antes de casamento. Isso há muitos anos atrás era uma coisa fora do comum. Mas o tempo foi passando. Morar junto, nem de brincadeira. Morar junto seria um maior desgosto para a família. O filho sai de casa e morar junto, a filha sai de casa e morar junto. Isso era algo vergonhoso. Mas o tempo foi passando. Hoje nós encontramos as meninas de 12, 13 anos tendo relação sexual. Os meninos tendo relação sexual. Virgindade já, entendeu? Falar que é virgem já é vergonhoso. No passado, falar que não era virgem era vergonhoso. Hoje, falar que é virgem é como se fosse vergonhoso. Olha como a humanidade foi mudando. Casar? Que negócio de casar? Arruma as malas e vão morar juntos. Então, as coisas estão sendo modificadas. Aí, quando vem um ensinamento e fala, não, está errado. Isso é caretice. Eu conheço um monte de gente que casou e não deu certo. Eu também conheço um monte de gente que casou e deu certo. A questão é, se é certo ou errado morar junto. Se é errado, eu não posso aceitar na minha vida. Mas, de repente, eu posso encontrar um ensinamento que fala, não tem nada a ver, o importante é vocês se respeitarem. Opa, então já vou procurar esse mestre para ser aquele que vai me orientar, porque ele veio com um discurso que vai de encontro com o que eu quero. Então chega um momento que o que Deus quer não é mais importante. E sabe quando Deus quer, o que Deus quer passa a ter importância? Quando o cara se depara numa mesa de hospital. Aí a pessoa fala, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Aí a pessoa se volta para Deus. Meu Deus, me perdoe. Meu Deus, quando o cara está na mesa de hospital, entre a vida e a morte, compreendendo que a qualquer momento ele pode sair desse mundo, aí ele começa a entender o tanto que ele conduziu a vida dele de uma forma errada. Irmãos, vamos acordar. É a nossa salvação que está em jogo. Vamos buscar cada vez mais o Espírito Santo. Buscar com sabedoria. Não estou falando de fanatismo, não. Você se enche do Espírito Santo quando você descobre o que é certo e você luta para fazer o que é certo. Você se enche do Espírito Santo quando você é tentado no decorrer dos dias e você nega a si mesmo, dizendo não para a tentação. Você vai negando a si mesmo, o Espírito Santo vai te enchendo. Então a presença do Espírito Santo não é você andar nas nuvens. A presença do Espírito Santo não é você ficar falando em mistério. A presença do Espírito Santo vai além disso daí. A presença do Espírito Santo na sua vida faz com que você seja uma pessoa correta. E aí você consegue ser luz, você consegue ser sal. Você será uma pessoa que, quando você abre a sua boca, pessoas são abençoadas através da voz que sai de você. Porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Continuando, uma pessoa vazia do Espírito Santo pode encontrar dificuldade em compreender a importância
e os ensinamentos bíblicos. No entanto, é fundamental ressaltar que os ensinamentos bíblicos têm como objetivo transmitir amor, perdão e orientação. Embora seja fácil começar a caminhada com Cristo, lembre-se, começar a caminhada não é difícil. O difícil é você permanecer no caminho. Talvez você fale, pastor, para aceitar Jesus foi muito difícil. Então, permanecer no caminho é mais difícil. A permanência nessa jornada requer uma dependência contínua do Espírito Santo. Infelizmente, é comum encontrarmos muitas pessoas desistindo de seguir a Cristo por não terem a presença do Espírito Santo em suas vidas. O que mais nós encontramos são pessoas vazias do Espírito Santo. Tem pessoas que elas são vazias do Espírito Santo e quando ela recebe orientações, mesmo sem ter ali uma comunhão com o Espírito Santo, ela segue aquelas orientações. Aí ela consegue, mesmo sem ser cheia do Espírito Santo, mesmo sendo vazia do Espírito Santo, mas por seguir orientações, ela consegue ter uma vida equilibrada. Se ela morrer, ela até perde a salvação. Mas ela consegue ter uma vida equilibrada aqui na terra. Ela consegue passar pela terra sem tantos problemas. Agora a pessoa, quando ela é vazia do Espírito Santo, que ela recebe orientações e ela faz tudo o contrário daquilo que foi orientado, essa pessoa vai sofrer muito. Ela está escolhendo um caminho de sofrimento. Não é que Deus é mau, Deus está punindo, Deus está trazendo o chicote, Deus está trazendo a espada. Não, as escolhas erradas nos levam para o abismo. As escolhas erradas nos levam para um caminho de espinhos. Não é Deus punindo, não é Deus castigando, não é Deus pesando a mão dele, Deus passando a espada. Não, irmãos. Nosso Deus, ele não é esse Deus tirano, como muitos evangélicos às vezes até desejam no coração, meu Deus, pesa a mão. Deus, ele quer pesar a misericórdia. Agora a atitude errada tem caminhos, o caminho da felicidade e o caminho do sofrimento. As atitudes erradas levam ao caminho do sofrimento. Pastor, é o diabo, é não sei o quê. Não, é você que escolheu o caminho errado. Digamos que você tem duas opções, você vai daqui para Itacoatiara, você tem duas opções. Você vai de tênis ou você vai descalço. Você tem que sair daqui meio-dia. Aí você fala, eu vou descalço. Alguém fala, rapaz, é melhor você ir de tênis. Não, se eu for de tênis, os pés vão suar. Melhor ir de tênis. Não, eu vou descalço. Aí você começa, até chegar na bemol você vai bem. Até chegar lá na barreira você vai bem. Você anda 2, 3, 4 quilômetros, você vai bem. Depois que o asfalto começar a esquentar, começar a formar bolha no pé, aí você continua insistindo, pensa que não, você vai chegar lá com os pés todos feridos. Foi o diabo? Não. Foi Deus te punindo e te castigando? Não. Foi sua escolha. Apresentaram para você a opção. Tem um tênis. Quantas opções Deus apresenta para nós, irmãos? Olha, tem isso, isso e isso. Faz isso, isso e isso. Aí o cara quer fazer tudo o contrário. Pense nisso. Vamos buscar cada vez mais o Espírito Santo. No próximo domingo, daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Espírito Santo, somos dependentes de Ti. Venha nos encher, venha nos guiar. Venha sobre cada um de nós. Alcança, meu Deus, o Teu povo, fortalecendo a fé de cada um deles. E que nenhum retroceda na fé. Que todos possam crescer mais e mais na Tua presença. É o que eu te peço, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte.
que ele merece.